Bom dia! Hoje são 6 de outubro de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o 17º vídeo, 17º vídeo da série O STF e os atos antidemocráticos. Estou fazendo uma pequena análise acerca de falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. E estou aqui com o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva. No dia 8 de janeiro, vários brasileiros vieram a Brasília e praticaram vários crimes contra a democracia brasileira. Vários crimes. E muitos estão presos. E 6 já foram condenados. O Aécio Lúcio Costa Pereira é o brasileiro defendido pelo Dr. Sebastião Coelho da Silva. Aécio Lúcio Costa Pereira foi condenado a 17 anos de prisão e está aqui preso na Papuda, na famosa Papuda. Então estou aqui fazendo análises acerca de falas aí de advogados. Então vamos novamente aqui com o Dr. Sebastião Coelho da Silva. Vamos lá. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu és rei, tu o dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. Muito bem, vamos acima aí, gente, à esquerda. AP 1060, Ação Penal 1060. Réu Aécio Lúcio Costa Pereira, advogado Sebastião Coelho da Silva. Então vamos aí. Vamos trazer aqui, para você ver, vamos trazer aqui mais um detalhe nas lendas sobre o julgamento de Jesus, que estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento. Vamos aqui, veja à esquerda aí. Vamos comparar aqui um julgamento real, relativo a um fato, a algo que realmente aconteceu. Então você vê aqui à esquerda, e aí o quadro escrito fatos. Aqui, julgamentos penais que realmente ocorreram, diferente do que está à direita, no Novo Testamento, que é o julgamento de Jesus. E ali, narrativas lendárias, criações de evangelistas, muito diferente do caso aqui. Então vou explicar para que você entenda. Veja bem. E aqui à esquerda, vamos lá, o quadro aí. Fatos. Fato é aquilo que ocorreu. Fato é aquilo que ocorreu. Um evento que ocorreu no mundo. Fato. Lenda, invenção, criação humana. É diferente. Então vamos aqui a fatos, coisas que realmente ocorreram aqui e aqui no Brasil. Então veja o quadro à esquerda. Temos aí fatos. E aí temos, no caso aí, temos Suzane von Richthofen, brasileira, Bruno, ex-goleiro do Flamengo, Bruno, não é isso? Bruno Fernandes, o vereador Jairinho, veja aí, fatos, casos que realmente ocorreram. E o caso do Aécio Lúcio Costa Pereira, não é? O Aécio.
que foi condenado a 17 anos de prisão e é o cliente do doutor Sebastião Coelho da Silva, Aécio Lúcio Costa Pereira. Tudo isso aí, gente, fato, coisa que realmente ocorreu, diferente do julgamento de Jesus. Vamos lá. Então estamos tratando de fatos, de eventos reais que realmente ocorreram. Então vamos aqui. Prisão. Veja aí, a Suzane von Richthofen mandou matar os próprios pais, não é? E os irmãos Cravinhos, não é isso? Os irmãos Cravinhos é que executaram aí a decisão da Suzane von Richthofen. Então, a Suzane von Richthofen e os dois irmãos Cravinhos foram presos antes de qualquer condenação, porque é possível aqui no Brasil, em países democráticos, alguém ser preso antes de qualquer condenação. A pessoa é presa por prisão em flagrante. Isso aí é presa antes da condenação. É uma prisão válida. A pessoa é presa por prisão preventiva antes da condenação. É válida. A pessoa é presa por prisão temporária. Também uma prisão válida. Então, aqui no Brasil, uma pessoa só não vai presa, só vai presa, como dizem por aí, quem não conhece o direito, dizem que aqui no Brasil uma pessoa só vai presa quando transita em julgado a sentença, ou seja, quando não cabe mais recurso algum, é que a pessoa vai presa aqui no Brasil. Quem diz isso não conhece o direito. E estou explicando aqui, não conhece o direito. Então veja, aqui no Brasil, qualquer pessoa pode ser presa por qualquer crime antes de qualquer condenação. E assim foi em relação a esses que estão aqui, ó. Veja de novo. Suzane von Richthofen. Ela foi presa, gente, logo após o cometimento do crime. Suzane e os irmãos lá Cravinhos foram presos logo alguns dias depois da prática do crime. Suzane e os irmãos Cravinhos foram presos ainda na fase de inquérito policial. Nem denúncia havia ainda. Então foram presos, porque isso é normal. Então veja, Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos. Aí ela foi presa, eles foram presos antes de qualquer condenação, antes de qualquer processo. O processo nem havia começado ainda no Poder Judiciário, mas foram presos. E isso é prisão legal, de acordo com a lei. Muito bem, então veja, presa antes de qualquer condenação, na fase de inquérito policial. O ex-goleiro Bruno, do Flamengo, se lascou todinho, porque arranjou um amigo chamado Macarrão. Quem tem um amigo chamado Macarrão, meu amigo, tá lascado. Então veja, o Bruno aí envolvido na morte daquela jovem lá que teve um filho dele, não é? Esqueci até agora o nome dela. Pois bem, o Bruno aí envolvido no homicídio da jovem lá. E o Bruno também, do mesmo jeito que Suzane, o Bruno, goleiro Bruno, foi preso antes de qualquer condenação. Nem havia ainda ação contra o Bruno, só na fase de inquérito policial, na polícia. E ele foi preso. Foi preso antes de qualquer condenação e ficou preso durante anos até sair a condenação dele. Continuou preso. E isso não é ilegal. Entendeu? Não é ilegal. Então, quando alguém lhe disser que uma pessoa não pode ser presa antes do trânsito em julgado, aqui no Brasil, a pessoa não está dizendo a verdade, não está explicando para você o que é o direito. Então veja o caso do vereador Jairinho. O vereador Jairinho aí é acusado, não é? Por ter matado a criança lá, o filhinho, né? O Henri Borel. Então o ex-vereador Jairinho e a companheira dele, né? A Monique,
Os dois aí acusados pela morte do menino. Então, o Jairinho, veja, o ex-vereador Jairinho está preso até hoje. E não houve condenação alguma, entendeu? E é uma prisão legal. Viu aí? O vereador Jairinho está preso até hoje, aguardando ainda julgamento. Então ele foi preso antes de qualquer condenação também. Viu aí? Isso, gente, é fato, não é lenda, é fato. Então o ex-vereador Jairinho está preso e foi preso na fase de inquérito policial também. Nem havia denúncia ainda contra ele, mas já foi preso ali. E o Aécio Lúcio Costa Pereira, a mesma coisa. O Aécio, que é o cliente do advogado Sebastião Coelho da Silva, o Aécio, ele foi preso antes de qualquer condenação. Ele foi preso em flagrante aqui em Brasília, cometendo crimes contra a democracia brasileira, no dia 8 de janeiro. Então você vê que o Aécio está preso antes de qualquer condenação. Ele foi preso antes de qualquer condenação, da mesma forma que Jairinho, da mesma forma que Bruno, da mesma forma que Suzane, entendeu? Não existe ilegalidade alguma na prisão de Aécio, na prisão de Jairinho, na prisão de Bruno e na prisão de Suzane, entendeu? Os 4 foram presos antes de qualquer denúncia, antes de qualquer condenação. E isso é válido aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é válido na Espanha. Veja que na Espanha, o jogador, né, o Alves, né, jogador Alves, você vê, um jogador de exemplo, não é? Perdeu a cabeça, né? Perdeu a cabeça lá. E está preso na Espanha. Antes de qualquer julgamento, ele está preso até hoje, o Daniel Alves, lá na Espanha. Entendeu? Ele está preso e não foi condenado ainda. Viu aí? Então a prisão, antes de qualquer condenação, antes mesmo de começar o processo no judiciário, a prisão é válida. Então, quando alguém lhe disser que o Aécio só podia ser preso depois do trânsito em julgado, são bolsonaristas que não conhecem o direito à ciência jurídica. Então, grave bem, qualquer pessoa pode ser presa antes de qualquer condenação. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Agora veja uma coisa. Suzane, Bruno, Jairinho e Aécio, os 4, foram presos ainda na fase de inquérito. Veja bem, sem condenação alguma, foram presos. Os 4. O Aécio está preso. Jairinho está preso. Bruno e Suzane já estão soltos, cumpriram a pena. Então, Jairinho e o Aécio estão presos antes de qualquer condenação. E isso é válido. Isso é válido. Muito bem. Então, veja, se você fizer uma pesquisa em qualquer jornal, no Google, vai aparecer lá que Suzane, Bruno, Jairinho e Aécio foram presos antes de qualquer condenação. Se você fizer essa pesquisa, repito, no Google, em revistas, Veja, Carta Capital, Isto É, Época, se você fizer essa pesquisa em livros, em qualquer lugar, se você fizer essa pesquisa sobre Suzane, Bruno, Jairinho e Aécio, você vai ter conhecimento de que os 4 foram presos antes de qualquer condenação. Presos antes de qualquer condenação. Sempre isso, foram presos antes de qualquer condenação. Porque isso aí é fato, gente. É realidade. Coisa diferente são as lendas que estão no Novo Testamento. Ali são relatos lendários, criados por evangelistas, e não reprodução de um fato que houve. Entendeu? É por isso que a narrativa do julgamento de Jesus, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, muita coisa diferente e contraditória. Por quê?
porque não estamos ali vendo narrativas de um fato, mas narrativas inventadas por evangelistas, entendeu? Quando você lê uma coisa em Mateus, a mesma coisa em Marcos é diferente. Por que isso ocorre no Novo Testamento? Porque ali são lendas, não são narrativas de um fato. São narrativas inventadas, criadas por evangelistas. É diferente aqui do quadro de fatos. O que você procurar sobre Suzane está lá. Ela foi presa antes de qualquer condenação, na fase de inquérito policial. Isso está em qualquer pesquisa que você fizer. Já em relação aos evangelhos, não. Você pergunta, Pilatos açoitou Jesus? Aí você vê, o evangelho de Mateus diz que sim. Já o evangelho de Marcos diz que não. Pilatos não açoitou Jesus, mandou açoitar Jesus. Olha a diferença. Em Lucas, Pilatos não mandou alguém açoitar Jesus. Em Lucas, nada de açoites. Olha aí, tudo diferente, viu? Por quê? Porque são lendas, são narrativas inventadas por evangelistas. E quando eles inventam uma coisa, eles entram em contradição com o outro. Viu aí a diferença? Se você perguntar para Mateus, Pilatos açoitou Jesus? Ele disse que sim, Pilatos açoitou Jesus, o próprio Pilatos. Em Marcos, não. Marcos diz que Pilatos não açoitou a Jesus, mandou açoitar. Viu aí? E Lucas diz coisa completamente diferente, que Pilatos não mandou açoitar Jesus. Olha aí, não mandou e nem açoitou em Lucas. Nada de açoites. Viu aí, gente? Porque é diferente? Isso você não vê quando trata de fatos. É o caso aqui. Suzane foi presa antes de qualquer condenação. Isso está em todos os lugares. Qualquer pesquisa que você fizer vai encontrar isso aí. Suzane foi presa na fase de inquérito policial, antes da condenação. E assim, Bruno, Jairinho e Aécio. Diferente do Novo Testamento aí, ó. Evangelistas aí entrando em contradição um com o outro. Por quê? Porque eles não estão escrevendo sobre um fato. Eles estão inventando sobre um fato. Inventando aí a história deles. Então vamos lá. Pegar aqui mais uma coisa aqui engraçada. Veja, açoite. Aí vem aqui, no vídeo anterior eu falei sobre Pilatos, né? Quem açoitou Jesus, né? Mateus disse que foi Pilatos. Já o Marcos disse que foram os soldados e não Pilatos, o Marcos. Lucas diz que não. Pilatos não mandou e nem açoitou Jesus, e nem mandou nada de açoites em Lucas. E em João, que Pilatos mandou açoitar a Jesus, mandou e não ele açoitou, não. Então vamos agora o seguinte, a pergunta, o açoite aí, Jesus sofrendo açoites, lá nos 4 evangelhos, aí eu pergunto a você, o açoite aí, foi antes da condenação de Jesus ou depois da condenação de Jesus? O que você me diz? No vídeo de ontem eu perguntei, quem açoitou a Jesus? Quem? E aí, de acordo com o evangelho, as diferenças. Viu aí? Porque são narrativas, não sobre um fato que aconteceu, narrativas criadas por evangelistas. Então veja, vamos aí agora à pergunta. Jesus foi açoitado. Aí eu pergunto, foi açoitado antes da condenação ou foi açoitado depois da condenação? Viu aí? Isso só acontece, gente, quando você trata de narrativas lendárias, criadas, e não quando as narrativas são fiéis ao fato. E aí você tem a resposta diferente de acordo com os evangelhos. Eis a pergunta. Jesus, nos relatos aí lendários de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus foi açoitado antes ou depois de ser condenado? Viu aí? Isso acontece por quê? Porque aí não são narrativas
fiéis de um fato que aconteceu. Então a resposta vai depender do evangelho que você lê. Coisa que não acontece quando se trata de fatos. Viu aí? Então vamos lá. Novo Testamento aí à direita, julgamento de Jesus. Vamos aí. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus temos aí, Mateus capítulo 27, versículo 26. Está escrito assim: Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Viu aí? Então você vê aí duas coisas em Mateus, que Pilatos, ele próprio, Pilatos, açoitou a Jesus. Pilatos, ele açoitou Jesus. E a segunda coisa aí em Mateus, açoite aí depois da condenação. Pilatos aí interrogou Jesus e quando terminou o interrogatório, ele aí açoitou, deu uma surra em Jesus, o Pilatos, e entregou Jesus para a crucificação. Então veja, em Mateus, Pilatos açoita a Jesus e o açoite foi depois da condenação. Jesus foi condenado e aí levou uma surra do Pilatos em Mateus. Então o açoite depois da condenação. Grave bem. Já no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho que apareceu, temos aí uma diferença. Marcos capítulo 15, versículo 15, diz assim: Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então já veja a diferença entre Marcos e Mateus. Mateus aí diz que Pilatos açoitou a Jesus. Já o Evangelho de Marcos diz que Pilatos não açoitou a Jesus, mandou açoitar, mas ele próprio não açoitou. Viu aí a diferença? Em Mateus, Pilatos açoita a Jesus. Em Marcos, não. Ele não açoitou a Jesus, mandou açoitar. Os soldados aí de Pilatos açoitaram a Jesus, mas não o Pilatos. E em Marcos, o açoite veio depois da condenação também. Então aí o açoite de Jesus aí está de acordo com Mateus. Vejamos agora em Lucas aí, ó. Lucas, capítulo 23, versículo 25. Está escrito assim: soltou aquele que estava encarcerado, que é o Barrabás, não é? O Pôncio Pilatos soltou Barrabás, que estava encarcerado. E aí diz: quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Então você vê que em Lucas não há nada de açoites aí. Em Lucas, Pilatos não manda açoitar Jesus, nada de açoites. Jesus não sofre açoite algum. Viu aí, gente, a diferença? Isso não acontece quando a gente trata de fatos, como mostrei aqui com a Suzane, Bruno, Jairinho e Aécio. Foram presos antes de qualquer condenação, porque são fatos. Aqui não. São relatos lendários criados por evangelistas. É por isso que dá a diferença. Então veja, em Lucas, nada de Pilatos açoitando Jesus ou mandando açoitar Jesus, nada. Jesus, em Lucas, não sofre açoites. Já em Mateus, Pilatos é que açoita a Jesus. Em Marcos, não é Pilatos que açoita Jesus, mas os soldados de Pilatos. Olha a diferença, gente. Isso ocorre porque relatos lendários, criados por evangelistas. Daí os erros, as contradições. Viu aí? Vejamos agora o Evangelho de João. João, veja aí, capítulo 19, versículo 1. Diz assim: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Isso aí em João. Então veja aí, em João, no quadro,
Pilatos não açoita a Jesus, mandou açoitar também, ó. Mandou açoitar a Jesus. Viu aí? De acordo com Marcos, mas diferente de Mateus, olha aí. E agora vem a diferença também aí em relação aos açoites. Em Mateus, Jesus é açoitado depois da condenação. Em Marcos, Jesus é açoitado depois da condenação. Tudo bem. Em Lucas, Jesus não sofre açoite algum. Olha aí. E em João, a diferença também. Jesus é açoitado no meio do processo, antes da condenação. Viu aí? Mais uma diferença para esse vídeo. Então veja, em Mateus e Marcos, Jesus é açoitado depois da condenação. Já em João, é açoitado antes, muito antes da condenação. Viu aí? Mais uma contradição, mais uma diferença. Por quê? Porque não são narrativas reais de um fato, mas invenções de evangelistas. Em relação a fatos realmente, Suzane, Bruno, Jairine e Aécio, todos foram presos antes de qualquer condenação. E sempre é assim, porque são fatos. Já evangelhos são lendas, relatos lendários, inventados, criados. Daí vêm as contradições. Você está entendendo? Veja agora com mais detalhes abaixo do quadro aí. Veja, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1. Ali estamos ainda, veja, versículo 19 e o primeiro, capítulo 19 e o primeiro versículo 1. Ali, Pôncio Pilatos manda açoitar a Jesus. E isso aí não é o final do processo, não é o final do interrogatório, mas no meio do processo. Viu aí a diferença? Em Mateus e Marcos, Jesus é açoitado somente depois de condenado. Já em João, Jesus é açoitado antes da condenação, no meio do processo. Viu aí? Não ria, porque você, quando ri aí, atrapalha a minha concentração aqui. Por favor. Então veja, abaixo do quadro aí, ó, João capítulo 19, versículo 1. No meio do processo ainda, no meio do interrogatório, Pilatos aí já manda açoitar a Jesus. Diferente de Mateus e Marcos. Viu aí? E pior ainda, diferente de Lucas. Porque em Lucas, Jesus não sofre açoite algum. Então veja aí, continuando, ó, em João capítulo 19, versículo 10, olha aí, diz assim, veja abaixo do quadro. Então Pilatos o advertiu a Jesus. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade sobre ti? Olha aí, ó. Não sabes que eu tenho autoridade sobre vós? O Pilatos aí falando para Jesus, entendeu? Depois de ter mandado açoitar a Jesus, continuando o interrogatório. Então, no Evangelho de João, Pilatos manda açoitar a Jesus já no meio do processo ainda, no meio do interrogatório. Jesus já sofre açoites. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus e Marcos, Jesus só sofre açoites depois de condenado. Já em João é antes da condenação. E em Lucas, Jesus não sofreu açoite algum. E aí continua, João, capítulo 19, versículo 12. O Pilatos ainda interrogando Jesus. Ó. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Olha aí, isso durante o interrogatório. Então veja, abaixo aí, João, capítulo 19, versículo 16, é o final do processo, é a condenação de Jesus no Evangelho de João. E aí diz, ó, a última, versículo 16, diz assim, então Pilatos o entregou, olha aí, entregou Jesus para ser crucificado. Aí é o final do processo, é o final do interrogatório no Evangelho de João. João, capítulo 19, versículo 16. Então veja que no Evangelho de João,
Jesus é açoitado no Evangelho de João no meio do interrogatório antes da condenação. Já em Mateus e Marcos, ele só é açoitado depois da condenação. Viu aí a contradição? E no Evangelho de Lucas, pior ainda, Jesus não sofreu açoite algum. Pilatos não açoitou a Jesus e não mandou açoitar a Jesus. Então essas diferenças aí, gente, essas contradições, só existem aí e são claras nos 4 evangelhos porque, repito, são narrativas inventadas, criadas, e não uma reprodução de um fato que houve. É por isso que nos evangelhos você encontra isso aí, ó, um dizendo uma coisa, o outro dizendo coisa diferente e contrária. Viu aí? É fácil uma pessoa entender isso aí. Por quê? Porque são lendas, invenções criadas. Já que a esquerda, em relação a fatos, não. Em qualquer livro, em qualquer jornal sobre Suzane von Richthofen, você vai ter a informação certa de que ela foi presa antes de qualquer condenação. O Bruno, goleiro do Flamengo, foi preso antes de qualquer condenação. Você vai encontrar isso em todos os livros, em todos os jornais. Você não vai encontrar um jornal dizendo que o goleiro Bruno só foi preso depois de condenado. Não vai, porque são fatos, coisas reais. Na Bíblia é diferente. Um evangelista diz uma coisa, o outro diz coisa diferente, contrária, porque eles não estão fazendo uma narrativa real de um fato que houve. Eles estão inventando. É narrativa criada por eles. Daí os erros e contradições. Viu aí, gente, para esse vídeo? É isso aí. O açoite. Jesus foi açoitado. Em que momento ele foi açoitado? Em Mateus, ele foi açoitado pelo próprio Pôncio Pilatos depois de condenado. Em Marcos, ele foi açoitado não por Pôncio Pilatos, mas pelos soldados de Pôncio Pilatos. E foi açoitado também depois da condenação. Já em Lucas, Pilatos não mandou açoitar Jesus. Nada de açoites. Jesus não sofreu açoites em Lucas, viu aí? Já em João, Pilatos não açoita Jesus, ele mandou açoitar os soldados dele. E em João, Jesus sofreu açoites durante o interrogatório e não depois da condenação. Viu aí? Viu aí a diferença? Jesus foi açoitado em João antes de ser condenado. Ele já foi açoitado. Ele foi açoitado e o Pôncio Pilatos continuou interrogando. Viu aí as diferenças, gente? Por quê? Porque são relatos lendários, criados por evangelistas. Daí eles entram em contradição um com o outro. O que não acontece quando você faz uma narrativa de um fato realmente que houve. É o caso aí de Suzane, Bruno, Jairine e Aécio. Os 4 foram presos antes de qualquer condenação. Não varia, não muda, diferentemente das lendas do Novo Testamento. Viu aí, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.